noite. Bem-vindos a mais uma live da Fleet Mobility Brasil. Eu, Darlene Rastica, acompanhada das meninas Yara Amaral e Michele Moraes, somos embaixadoras do app da Fleet Mobility Brasil, a maior plataforma em gestão de frotas. E temos um imenso prazer em compartilhar as nossas experiências nas lives que ocorrem todas as quartas-feiras, às 19 horas. Nós trazemos convidadas especiais e das mais diversas profissões. Por quê? Somos mulheres, além da gestão de frotas. E com isto, temos que atuar em diversas áreas de qualquer segmento no nosso país. O programa da Fleet Woman tem o patrocínio da Mônaco, pioneira em gestão documental. E se você ainda não tem os serviços da Mônaco, entre no nosso app e lá você poderá entrar em contato com os profissionais que prontamente lhe atenderão. Corre lá e abaixe o nosso app nas nossas mídias sociais. Nas redes sociais também temos as lives todas as terças, quartas e quintas-feiras. Siga a Mônaco e a Fleet Mobility Brasil no Instagram. Também não posso deixar de mencionar, né, pessoal, que nós somos em 14 embaixadores, com um engajamento incrível e podemos trocar as mais diversas informações relevantes no mundo da gestão de frotas. E hoje, como não poderia ser diferente, trouxemos uma convidada que temos um imenso prazer de fazer um bate-papo agradável, incrível, pois ela é especialista em desenvolvimento humano, organizacional, treinamento e orientação de carreiras. Seja muito bem-vinda, Eliana Pereira, e já falando, iniciando a nossa live, nos conte um pouquinho da sua trajetória profissional, que é belíssima. Muito bem-vinda. Obrigada, gente. Muito obrigada, Fleet, aí, toda a equipe, né, pelo convite. Eu fiquei muito feliz e por poder compartilhar com vocês algumas vivências, experiências, a gente trocar essas figurinhas aí. Então, eu agradeço muito, tá bem? Muito bem-vinda. É um prazer falar com você sempre, sabe? Tá joia. Muito obrigada, Darlene. Bom, contando um pouquinho o início da minha carreira, né, a minha formação inicial é psicologia, fui por esse caminho e atuei aí na área organizacional durante bastante tempo. Minha grande paixão, né, fiz um pouco de clínica, mas minha paixão era organização, era empresa. E aí fui fazendo um trajeto, um caminho, eu gosto muito desse termo, caminhos de carreira. Fui trilhando aí na área de seleção, treinamento, desenvolvimento humano, enfim, desenvolvimento de pessoas, que a minha paixão é trabalhar com grupos e com treinamentos. Que bacana. Nessa minha trajetória aí, passei por algumas organizações, né, de grande porte, então deu para experimentar aí várias culturas diferentes, aprender, né, com as pessoas e ter essa troca. E chegou num determinado momento da minha carreira, né, do meu caminho de carreira, né, como é todo mundo, a gente tem os nossos caminhos, que eu tinha um grande desejo de fazer mestrado. E aí acabei, enfim, optando por isso, por fazer esse mestrado, né, e trabalhando como autônoma. Então, eu fiz essa mudança de trajeto aí, para poder, inclusive, concluir meu mestrado, né, ter essa realização e até desenvolver aí mais uma habilidade, né, que a gente, de uma certa forma, vai falar. O mercado está pedindo cada vez mais que a gente desenvolva habilidades diferentes, né? Exatamente. Isso então, muito importante. E aí eu estou, então, nessa carreira solo, né, com a minha empresa chamada Longe Mais, que também é um caminho, Longe Mais, né, e compartilhando essas vivências, experiências com organizações, com pessoas. Então, estou conectada às pessoas e falando também aí uma conexão de bem-estar, de saúde. E é interessante, Darlene, porque a gente vai percebendo que está tudo conectado, né? Sim, então, sim. lidar com gente está totalmente conectado. E é interessante o nome da sua empresa, né? Longe Mais. Então, dá uma sensação de infinito, né? Então, que você pode caminhar cada vez mais longe, basta você querer.
né? Então é bacana, gostei do nome. Boa noite, Eliana. Eu até Boa noite, ia, Michele. até ia comentar, gente. Eu anotei, eu peguei a caneta e anotei, porque também me chamou muita atenção esse nome. E ele traz Muito a bacana. sensação de grandioso, né? De você ter um longo caminho para você trilhar, né? Achei bem interessante. Você, só por curiosidade, como que você chegou nesse nome? Então, vamos lá. Eu fui amadurecendo, é um processo de amadurecimento, e conversando com uma amiga minha, o que significa longe mais? Né? Você ir longe mais e estar conectado ao caminho, para mim tem esse significado. E longe mais você pode levar para a sua vida. Como você vai longe mais na sua vida? Né? Pessoal, profissional. Então, que caminho você vai seguindo? Como é que você pode conquistar as coisas? Se longe mais é transformar, se evoluir, né? É você evoluir como profissional e como pessoa. Então, dá essa sensação, a ideia era a conotação de caminho, né? Que fosse caminho. E o símbolo é um caminho e uma árvore. Eu até brinco com o logo, né? Que assim, bom, esse caminho a gente está indo ou a gente está voltando? E para onde a gente está indo? Então, uma pergunta até que eu brinco com a questão do longe mais, né? Qual é o seu caminho longe mais? Então, é verdade. Por aí. Eliana, é uma honra poder você ter aqui na nossa live, compartilhando toda essa sua experiência com a gente. Como que é promover a busca do viver e trabalhar com o sentido, né? A descoberta de novos caminhos e transformar-se continuamente. Conta para esse público maravilhoso que nos acompanha todas as quartas-feiras. Legal, Yara. Tem algumas questões que são importantes quando a gente fala sobre isso, né? O que é esse trabalhar com sentido? É a gente encontrar um significado no nosso trabalho. Então, a grande pergunta que a gente pode fazer quando a gente fala de trabalho é qual é o significado do que a gente faz hoje? Trabalhar, todo mundo precisa, enfim, né? Mas, assim, tem que ter um significado, uma conexão com a gente. Então, primeira coisa é trabalhar com sentido, encontrar o nosso significado. E a gente encontra ele não exatamente, às vezes, fora, mas a gente encontra dentro da gente, quando a gente consegue conectar com aquilo que está fora, está externo. Né? Por que eu faço aquilo? Qual é o sentido, né, desse trabalho? O que eu entrego para o mundo através do meu trabalho? Porque a gente se realiza, uma das formas também é através do trabalho. Uma outra coisa é a relação em relação do bem-estar, né? Quando a gente fala da questão do bem-estar. O bem-estar físico, mental, emocional e espiritual. E esse espiritual não necessariamente está ligado aí, a gente gosta de explicar isso, né? Não necessariamente a religião, a dogma, mas o espiritual está ligado. Quais são os valores, os meus valores, os valores da organização? Que está ligado ao trabalho em time, ao respeito, à ética. Esse conjunto de coisas faz com que a gente esteja conectado, né? Com esses valores, com essa questão aí do bem-estar e mesmo da espiritualidade. E uma coisa super importante, isso assim, eu vou dizer bastante, acho que talvez é a palavra que eu mais fale, mais repita, autoconhecimento. Autoconhecimento ajuda muito a gente, tanto na vida pessoal quanto na profissional, né? Para entender como é que a gente funciona, o que eu gosto, o que eu não gosto, como que eu funciono. Então, essas questões, eu acho que acredito que elas trilham aí as questões mais importantes para a gente estar mais bem sucedido no trabalho, né? Para a gente poder se realizar e entender um pouquinho mais das coisas que a gente faz. Então, é um pouquinho por aí. E Eliana, quando você fala desse o que a gente gosta, o que a gente quer, né? Me vem algumas situações na cabeça que eu já tive na minha vida profissional com outras pessoas, né? E às vezes, obviamente, a gente não faz tudo que a gente gosta, né? E às vezes, né? Foi até um tema aí na rede social que às vezes o comportamento ele vale mais do que um diploma. Né? Você é contratado pelas suas habilidades técnicas e às vezes você é desligado pelos seus comportamentos, vamos dizer assim, né? Então, assim, hoje no mercado, devido à pandemia, assim, quais as habilidades comportamentais, né, mais requeridas hoje no mercado para um profissional ele atingir um nível de sucesso, uma carreira de sucesso. Talvez o sucesso de um não é o sucesso de outro, né? Mas em linhas básicas,
quais seriam esses comportamentos? Legal, Michele. Eu acho que assim, é uma questão muito conversada no mercado hoje. Né? Então, a gente chama de competências, né? São comportamentais. Sim. Ou competências técnicas. Que no mercado você encontra com o nome aí também. São as comportamentais são chamadas de soft skills e as técnicas são chamadas de hard skills. Tá? Mas vamos lá. E acho que você falou uma coisa fundamental, realmente. E não só hoje, cada vez mais, o diferencial, né? A gente até faz palestra, tá? A gente conversa com o pessoal, são as competências comportamentais. Então, assim, se a gente quiser ser um bom profissional, bem sucedido, né? Ai, como assim? Eu vou deixar o técnico? Não, você vai aprender. Mas as questões técnicas vão mudar cada vez mais rapidamente. Sim. O conhecimento que você tem, por exemplo, hoje numa universidade, 4, 5 anos, o conhecimento é muito rápido, ele vai ficar muito obsoleto. Então, cada vez mais, a gente vai ter que evoluir nas questões técnicas de uma forma mais rápida. E as comportamentais sempre eram, e ainda mais vão ficar cada vez mais importantes. O que são elas aí? Porque a tecnologia, ela vai pegando, né? A tecnologia vai surgindo, mas não existe um robô que tem o mesmo comportamento de um ser humano, né? Não existe. Com certeza. O que acontece é que, assim, as máquinas, hoje você tem inteligência artificial, como é que vai ser o futuro do trabalho? Quer dizer, na realidade não é tão futuro assim, né? Falar futuro, mas a gente já tem isso hoje. Então, a inteligência artificial, ela vai conseguir fazer algumas coisas, mas tudo que está ligado a sentimento, a emoção, criatividade, que a bola é uma das competências que vai ser mais exigidas, está sendo e vai ser cada vez mais, as máquinas não fazem. Então, a questão da comunicação, então voltando à tua questão, que dicas, né, que competências seriam importantes as pessoas se prepararem em termos de comportamento, o chamado soft skill? Comunicação, né, são as competências que a gente chama de socioemocionais, né, de relacionamento, né, com as pessoas. Então a gente trabalha em times, aí entramos na questão da comunicação, da questão de automotivação, competências sociais, que é o que a gente falou, como é que a gente se relaciona com os outros. E tem a competência também, que é de autoconhecimento, que são as competências internas. De novo, é uma outra competência. Autoconhecimento não tem como escapar. Então, para eu me relacionar bem com os outros, eu preciso me conhecer, eu preciso entender como é que eu funciono. Então, eu diria que, em linhas gerais, então, criatividade, comunicação, relacionamento, você vai ter solução de problemas, enfim, algumas outras coisas. Mas eu diria que essas são, assim, principais e são importantes e cada vez mais vai ajudar a gente nesse desenvolvimento. Ótimo. Eu tô com a cabeça baixa, eu estou anotando, porque hoje, para mim, eu tô aqui, ó, com a caneta, porque para mim é um aprendizado. Eu preciso, gente, eu vou levar isso à frente, né? Eu vou chegar amanhã falando, olha, gente. Nossa, isso é tão interessante, maravilhoso. A Michele é ótima nesse sentido. Ela aproveita tudo. Eu tô aqui porque, gente, nós fazemos live para vocês, nosso público maravilhoso que nos acompanha aí todas as quartas-feiras, 19 horas, mas também é uma live para nós. Porque todas é um aprendizado para nós, né? Constante aprendizado. A gente tira da nossa lives. Por isso que a gente traz convidadas, assim, esplendorosas. Michele, então... A gente aprende muito com todas as lives que a gente faz aqui. A gente aprende muito. E cada vez é muito mais inspirador e desafiador para nós trazermos convidadas com diversos temas que a gente quer. Tem sede de conhecimento. E o conhecimento, ele é infinito. Né? Ele é infinito. Então, isso é maravilhoso. Chamar de Eli. Só pegando o gancho da Michele, uma sugestão. Sim, Michele, acrescente na sua lista uma coisa que a gente tem falado bastante também. Pode falar. E ela é uma competência e pode ser desenvolvida, é a resiliência.
Resiliência. Perfeito, perfeito. É a palavra do momento, fechou. Anotou aí, Michele? Anotei, tá tudo anotado. Então, tá Depois eu vou Depois compartilhar. você passa a cola para nós, marca, passa a cola. Depois dos bastidores, aí a gente conversa. Verdade. Eli, me diz uma coisa. Atualmente, todas as empresas, ou a maioria delas, né, ou eu diria também as grandes organizações, elas estão desenvolvendo as potencialidades dos seus funcionários. E isso seria para uma humanização do ambiente de trabalho ou por conta da pandemia, as empresas elas se tornaram mais humanas? O que você me diz sobre isso? Legal, então vamos lá. A gente tem assim o mundo ideal e aí a gente foi pego por um mundo real. O ideal, né, vamos falar assim preventivamente, é que as empresas pudessem, algumas já faziam isso, outras menos, outras mais ou menos. Quando a gente fala isso, Darlene, de desenvolver potencial e deixar a empresa mais humanizada, a gente está falando muito de reconhecimento. Todo ser humano, ele precisa de reconhecimento, ele precisa sentir que ele está sendo reconhecido. E às vezes nem só o reconhecimento financeiro, né? Mas eu acho que um curso, uma atividade extracurricular, eu acho que é muito importante isso, né? Perfeito. E na realidade, o financeiro ele tem assim um tempo curto, né? Ele é motivador, mas ele é extremamente curto. Passou aquela fase, então assim, mas o que e cada vez mais as pessoas estão valorizando em termos de reconhecimento? São as experiências que as empresas estão proporcionando para as pessoas. Mas como assim experiência? Então, por exemplo, aí, Darlene, você citando, então, treinamento, desenvolvimento, né? Eu senti que a empresa está me ajudando a desenvolver. Isso é extremamente motivador. Eu estou aprendendo alguma coisa, eu não estou estagnada. Uma outra questão aí, juntando com a questão aí da pandemia, né? Que algumas empresas já tinham isso, mas agora, eu diria, por um lado, infelizmente, vai ser muito mais necessário cuidar de saúde mental. Bem-estar e saúde mental. O bem-estar, na realidade, a gente equilibrar físico, mental, emocional, espiritual, então, equilibrar essas coisas também. Então, a empresa já tinha um pouco disso. Então, às vezes, alguma questão, um apoio de suporte físico, mental também, alguns trabalhos, emocional, algumas empresas também já trabalhavam com algumas coisas, discussões, grupos de conversa, né? E mais do que nunca vai ser necessário mental. Por quê? O Covid aí trouxe uma questão de desequilíbrio, né? Sim. Então, se antes era preventivo, a gente podia se dar o luxo de trabalhar preventivamente, algumas trabalhavam, hoje é uma necessidade, né? Cuidar da saúde mental das pessoas. Porque isso mudou a rotina, mudou a vida, então você tem um número aí da questão do estresse, uma série de questões aí que estão acontecendo com as pessoas. Muitas empresas, né, Eliana, eles fazem até, assim, acho que tem legal, porque como a gente não tá a maioria home office, muitos acabam fazendo, vamos fazer um café online, para as pessoas também, os funcionários não se sentirem totalmente num outro mundo, nossa, não estou mais na empresa, porque a gente vai se adaptando muito rápido, né? E daqui a pouco a gente só vê com o ambiente familiar. A gente não pode perder esse ar também da empresa, né? Do contato com os colegas de trabalho, né? Acho que é muito importante, acho que isso que você está falando, né? Legal, Yara. Tem muita coisa chamada roda de conversa, algumas empresas promovem. Pode falar. Oi, Helena. Eu queria só comentar uma notícia hoje que eu escutei vindo do trabalho. Tá. E estão me ouvindo? Que deu um aviso para mim da internet. Tô te ouvindo. E aí o país, o Brasil hoje pegou um estudo que ele é o país mais depressivo da América Latina. Né? Porque as pessoas, o assunto hoje no Brasil, ele não é levado a sério. Hoje, você fala com uma pessoa depressiva, ela, é frescura. Isso daí logo passa. Então, esse estudo, né, vem chamar atenção. Para você ver, de todos os países da América Latina, o Brasil é onde tem maior casos de depressão.
né? Então, eu acho que a pandemia, sim, trouxe eu diria assim, um aumento de casos, né? Acho que deixou mais evidente, né? Eu acho que aflorou muito mais, né? Porque as pessoas, elas ficaram isoladas, né? Da noite para o dia, todo mundo teve que se isolar, entendeu? Então, eu acho que às vezes as pessoas, elas já estão num estado de depressão, mas com esse isolamento forçado, né? Eu acho que isso aflorou muito mais. E juntando, Darlene e Michele, o que vocês colocaram, eu acho que tem as duas coisas. A gente tem, assim, o que a Darlene colocou foi uma lente de aumento nisso, né? Então, assim, se antes algumas empresas olhavam mais ou menos, né? Então, foi colocada uma lente de aumento e complementando o que a Michele falou. Infelizmente, a gente realmente teve um aumento. Vamos dizer assim, quantidade, né? E realmente o número de pessoas impactadas foi grande. Então, como é que a gente lida com isso? Como é que as empresas lidam? E aí, uma das questões, né, como a Yara colocou, gente, a base é relacionamento humano. Em tudo que você vai estudar, tudo que você vai ver, a ciência da felicidade, o bem-estar, que pode estar conectado com isso, são as relações humanas. Às vezes é um simples elogio, né? Às vezes um elogio do seu líder, né? Às vezes de uma ação que você faz, às vezes nesse momento muitos projetos foram paralisados porque ninguém sabia, as empresas não sabiam como se tornaria a saúde financeira, né? Então, às vezes um simples elogio, um café, um bate-papo realmente com a equipe tem uma diferença, acho que muito importante nesse momento, acho que vale muito, é o diferencial, né? Acho que para manter uma estrutura né, todas as pessoas no equilíbrio ali mental delas, não é, Eliana? É legal. Eu acho que assim, essa conexão com os colegas e ouvir, né? Quando a gente fala de roda de conversa, que é uma coisa bem bacana, que você pode fazer virtualmente, você pode fazer, de repente, com um profissional, porque também você vai trabalhar questões, não necessariamente é terapia, mas a gente fala que é terapêutico. Por quê? Porque todo mundo está sentindo uma série de coisas. A gente foi, né, foi abalado, impactado com coisas que aconteceram na nossa vida, desde uma coisa mais simples, trabalhar em casa, reorganizar, até a perda de pessoas, né, de entes queridos, né? Então, como é que a gente lida com tudo isso? Então, como as pessoas podem colocar, serem ouvidas, né? Não sei, acho que foi a Yara até comentou alguma coisa. Quando a pessoa se sente ouvida, isso é extremamente curativo, gente. É verdade. Parar para ouvir alguém. É impressionante. Fala assim, nossa, mas que coisa bobinha, mas me digam o quanto as empresas, né, no dia a dia conseguem fazer isso profundamente. Ouvir mais, né? Ouvir mais é fundamental, né? Isso é verdade. Eu acredito muito nisso, né? Eliana, com essa pandemia, com todas essas mudanças grandes que estão ocorrendo nas empresas, muitas empresas sendo vendidas, né? Outras com um número muito grande de redução no quadro de funcionários, com tudo isso, até mesmo a mudança interna das transições de liderança, né? Como nós, funcionários, devemos nos comportar com essa insegurança, essa mudança que está ocorrendo nas empresas? Legal, Yara, acho que é uma pergunta assim bem importante. Na realidade, talvez assim, uma pergunta, vou responder com outra, mas aí a gente vai conversando. Talvez a pergunta principal seja o seguinte: assim, mas espera aí, como é que eu vou controlar? Ninguém controlou, né? Ninguém vai controlar a pandemia, o que aconteceu com a gente. Mas a pergunta que a gente tem que se fazer é: o que está no meu controle? O que eu posso fazer? O que está na minha mão? Tem coisa que não está na minha mão. Tem coisa que está na mão da empresa, ou enfim, ou, né, vamos pensar no caso da Covid, é uma vacina ou qualquer outra situação. Isso eu não controlo. Mas o que eu controlo? Como eu posso fazer as coisas, como eu me sinto, os meus pensamentos em relação a isso, que por sua vez vão impactar nas minhas emoções e como é que eu vou me sentir. Então, isso está na minha mão. Então, talvez a primeira pergunta é, bom, o que eu controlo? Então, quando a gente fala disso, aí vem uma série de questões para a gente poder ter esse enfrentamento, que na realidade pode estar até parecido com o que a gente falou um pouquinho lá atrás. Mas assim, o que tem a ver? Vamos lá, vamos pensar no bem-estar, tá bom? Qual que seria o antídoto para isso que eu controlo? É o meu bem-estar, minha felicidade, eu controlar meu bem-estar.
Então, a minha alimentação eu controlo? O comer bem e me alimentar bem está na minha mão. O fazer alguma atividade física está na minha mão? Também está. Gente, isso tudo compõe o bem-estar. Tá? Coisas que eu posso fazer no meu dia a dia. Então, além da atividade física, meditação, a gente fala bastante, trabalha bastante com isso. Isso eu posso fazer? Posso. Gente, é uma coisa extremamente poderosa. Pode ser uma meditação simples, ou um relaxamento, ou uma música. Então, essas coisas nos ajudam a melhorar o nosso estado para que a gente possa enfrentar isso. Então, percebe? Acho que a pergunta é, bom, o que está na minha mão? O que eu posso fazer? Né? Então, uma série de coisas. Então, a meditação, a alimentação, a atividade física, o autoconhecimento, o desenvolvimento de habilidades técnicas, o fazer curso. Quantas pessoas não fizeram inúmero? Gente, quantos cursos excelentes, gratuitos que tiveram? Desenvolver novas habilidades. Sim. Então, tem muita coisa que está na nossa mão. Então, o que a gente pode fazer para melhorar como pessoa, como ser humano e como profissional. Né? Então, essas são algumas das coisas que a gente pode fazer. E as pessoas agora na pandemia, eu vi isso, né, até no site de profissional, não vamos fazer propaganda, mas era muito assim, minha empresa fez isso, a minha empresa fez aquilo, mas sempre tinha uma reclamação. Por mais que um elogia, o outro sempre reclama do ato da empresa, que a empresa não deveria fazer isso, sempre há uma insatisfação. Então, assim, esse tipo de comportamento, né? Quais os cuidados que esse tipo de pessoa se expõe na rede social, né? Deveriam ter, porque assim, eu acredito nisso, que quando uma empresa está procurando, né, um profissional, ela olha as redes sociais, né? Porque até muitos profissionais, eles são recrutados através destes sites. Então, assim, isso não cai bem, né? Você ali reclamar, falar. Então, assim, de que forma essas pessoas têm que tomar um cuidado, né? Para ele, hoje ele está aqui, mas amanhã ele pode estar em outra empresa. Será que essa empresa não vai olhar com outro olhar essa atitude dessa pessoa? Os profissionais têm que tomar quais as dicas que você dá, desculpa, para esse tipo de comportamento? Legal, Michele, é uma ótima pergunta. Isso está muito ligado, algumas empresas têm o que a gente chama de código de ética, código de conduta, compliance, enfim, pode ser. Algumas empresas, organizações têm se estruturado e isso faz parte. Por quê? Você está conectado, goste ou não, queira ou não, você está conectado com a imagem da empresa. Exatamente. Então, vamos lá. Então, talvez duas reflexões, né? Uma às vezes as pessoas eu trabalho também com a área de seleção, né? De recrutamento, então... Eu acho fantástica essa área, viu? Porque assim, você, desculpa te cortar, mas eu acho que é uma área que você está mexendo completamente com a vida da pessoa. Então, é uma área que você, muitas vezes, você ajuda de uma forma que você nem tem noção. É verdade. Sim. Da mesma forma que você ajuda, você pode prejudicar com um feedback errado, né? Essa falta de retorno também, que às vezes as empresas não dão, não a empresa, às vezes, o próprio profissional da área de recrutamento e seleção, mas é uma área que eu gosto muito, que eu acho que é super importante na vida das pessoas. Legal, Michele. E você já deu um gancho para uma outra coisa, essa questão do retorno está ligado à imagem. Percebe? Não foi a fulana, por exemplo, não foi a Darlene, a Yara ou a Michele que não me deu retorno. Foi a empresa XPTO que eu fui lá, fui bem atendido ou não fui bem atendido. Então, percebe como a questão da imagem ela é muito forte? Né? Ela tá ligada a tudo. E aí, nessa questão do recrutamento e seleção das redes sociais, cuidado. Hoje é muito comum as empresas pedirem, você pode colocar no seu currículo uma conexão com o LinkedIn, por exemplo, que é uma rede social focada mais profissional, tem o Facebook, o Instagram, enfim. E a empresa pode pedir, e você pode ficar à vontade para colocar ou não. E a empresa, né, pode olhar lá se está aberto ou não, e ter uma série de coisas. Cabe a ela querer consultar ou não, né, e saber qual é o profissional que ela pretende recrutar.
né? Sim. Então, então hoje é muito comum, né? Entender um pouquinho, conhecer a pessoa através das redes sociais. Isso falando como vamos fazer assim, como papel de candidato, tá? De um profissional que está buscando uma colocação. Vamos falar de um profissional que está dentro da organização e como que ele trabalha com isso. É muito legal, eu fiz um trabalho esses tempos para uma empresa, justamente com código de conduta, e lá tinha, né, a questão da imagem. Aí escutava algumas perguntas assim, mas como assim, Eliana? O que o Facebook, né? O que a empresa tem a ver com o meu Facebook particular, né? Mas aí vamos lá. O que acontece? Você, às vezes, dependendo da situação onde você está, qual a imagem que você está, pode ser ou não com algum link ou vínculo com a empresa, pode ser uma camiseta, pode ser uma situação. Que situação é essa? E, de novo, você tem contatos com clientes internos e com clientes externos. Você é de uma área de vendas, está vendendo um serviço, um produto, qualquer coisa que seja. E aí, às vezes, a pessoa pede para te conectar. Então, assim, não dá para dizer a gente está isenta, é só particular. Não é. As pessoas do nosso trabalho, colegas, às vezes clientes, às vezes liderança, dependendo do relacionamento, está conectado na rede. Então, o que você faz impacta, o que você faz. Então, assim, que tipo de foto você posta, de que forma, de que maneira. De novo, não vão falar assim, olha, é o fulano de tal. É o fulano de tal que trabalha na empresa. Da empresa tal. Então, esse cuidado do que a gente posta, como a gente posta, porque tá ligado à nossa imagem, não tem como desvincular. A não ser que você não tenha nada, não tem uma rede social, aí tudo bem. Mas, assim, quando a gente faz isso, a gente opta por ter essas redes sociais, esse cuidado. Então, as empresas hoje, muitas delas têm essa questão dessa orientação para os profissionais. E é muito comum, porque eles chegam, mas como assim? Como tem a ver com a minha vida particular? Mas, olha, então, que cuidados eu tenho que ter? Que tipo de imagem eu vou passar? Então, a gente queira ou não, a gente acaba estando conectado com a empresa. Fulano de tal da empresa tal, né? Então... Não tem. Eliana, Então, todo cuidado é pouco para essas pessoas, viu? Exato. Aproveitando que a Eliana falou uma coisa que agora eu fiquei curiosa. Tem pessoas que realmente não têm redes sociais. Nesse caso... Difícil, né? Mas tem, né? Mas eu conheço, gente. Pessoas que não têm, porque a esposa ia brigar. Mas nesse sentido... A empresa também não pode interpretar que a pessoa é uma pessoa mais bloqueada, introvertida, fechada, né? Introvertida, que... Então, Yara, eu acredito que não, porque isso já é uma escolha, pessoal, né? Se eu quero me expor ou não. Uma questão, essa é uma questão pessoal, né? Eu acho que é uma escolha, eu acho que é uma escolha, eu acho que né, respeitar. E aí você está respeitando. Agora, por exemplo, é diferente. Se ela está numa rede, boa pergunta, mas espera aí, você é de uma área de vendas, você é de uma área que vende serviço, e você tem uma imagem profissional. Aí, de repente, pode ser uma questão de conexão, de estratégia, de divulgar, né, a tua imagem, o teu trabalho linkado com a empresa, mas aí é uma questão já estratégica. Mas, assim, uma rede particular, né, pessoal, aí eu acredito que seja realmente uma escolha da pessoa. Vai muito do perfil da empresa, que realmente ela está buscando, qual tipo de profissional, né? Sim. Atualmente, as empresas, elas procuram um coach, um profissional de carreiras, assim como você, brilhante que você é, né? São executivos ou as empresas, ou agora são profissionais que não têm um cargo de liderança e apenas procuram um profissional para ter uma melhor recolocação no mercado ou almejar um cargo melhor. Qual é o tipo de profissional hoje que procura uma empresa de consultoria ou uma coaching como você? Legal. Maravilhosa, Então, né? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Na realidade, hoje, como a gente, de novo, é a palavrinha que eu mais vou falar, autoconhecimento. Então, se eu vou fazer uma mudança de vida, de carreira, se eu estou satisfeita ou não com o meu trabalho, como é que eu faço esse movimento? Então,
o que tem acontecido? Tanto as organizações buscam esse trabalho para desenvolver, aí a gente entra naquela questão lá, puxa, eu estou sendo reconhecida, a empresa está me ajudando no meu desenvolvimento. Percebe como é sistêmico? Tudo está interligado? Então, a empresa faz isso. Aí fala, mas tá bom, a empresa não faz isso, mas eu quero. Ok, eu vou buscar por quê? Porque eu quero autoconhecimento, eu também quero me desenvolver. Posso ou não querer mudar de carreira, de área, de profissão, quero atingir outros cargos, galgar um cargo aí de liderança, e eu preciso entender quais são as minhas competências. Olha lá, quais são as minhas soft skills que eu tenho, o que eu preciso desenvolver, o que eu preciso trabalhar. É sistêmico, gente. Tá tudo interligado mesmo. Então, assim, a empresa pode fazer isso, o profissional faz isso também, né? E assim, e tem as questões de autoconhecimento e autodesenvolvimento. O coach, ele é uma ferramenta, é super legal, super importante. E tem outras coisas também. Como a minha formação é a área de psicologia, eu também acabo atuando e agregando outras coisas. Em termos de autoconhecimento, aí você tem psicoeducação. O que é psicoeducação, né? Então, tá ligado um pouco com essa questão do autoconhecimento, questões psicológicas, mas que eu tenho aí uma estrutura, eu tenho um entendimento mais claro, mais didático. Então, na realidade, além do coaching, dá para você atuar com mentoria, né? Então, além de poder orientar o profissional, como ele vai chegar como coach, ponto A ao ponto B, o que ele tem que fazer, como é que ele tem que se desenvolver, a mentoria, né, que é uma coisa um pouco mais ampla, é olhar, né, não só falar para a pessoa o que ela tem que fazer, mas na realidade as questões, as relações, né? Então, você tem uma série de coisas aí que podem ajudar as pessoas. Mas percebe, a busca do desenvolvimento é da pessoa. Ela pode vir pelo caminho da empresa, ela pode vir por ela mesma, né? Ela quer se desenvolver. Então, são ferramentas que ajudam, né? Eu costumo brincar, eu gosto muito dessa frase, ela parece extremamente simplista, mas ela faz todo sentido. Eu vou pelo amor ou pela dor. Pelo amor, é legal, eu vou desenvolver uma nova habilidade, eu estou bem aqui, mas eu quero aprender outras coisas, eu quero me desenvolver. Ou pela dor, não tá legal, eu estou infeliz, eu estou sofrendo aqui. Você falando, veio duas perguntinhas na minha cabeça quando a gente tem um nível hierárquico alto. Tá. Em todas as empresas, nos 22 anos de mercado que eu tenho, que eu passei, eu vejo que quando você começa num cargo de gerência para cima, a sua vida se transforma, né? Quando você acaba dando prioridade para outras coisas e muitas vezes você tem que se privar um pouco da sua vida pessoal para atender algumas exigências da profissional. Então, assim, nesse curso que você falou que o coaching, ele é uma ferramenta. De que forma você ajuda esses executivos a se organizar? Se organizar na vida profissional e se organizar com que ele consiga se sentir realizado na profissional, sem deixar impactar na vida pessoal dele, porque é reunião atrás de reuniões. Então, assim, tem horário para acabar, né? Você tem horário para chegar na empresa, mas realmente, Darlene, não tem horário de sair. Não tem horário para sair. De todas, eu entendo que qualquer cargo, tá, gente? Não é a minha dúvida e a minha curiosidade é para os cargos mais altos de liderança, que eu acredito que muitos têm coaching, né? Tem essa ferramenta para eles, mas assim, claro que desde um assistente até o CEO, a gente tem muita atividade. Às vezes, realmente, a gente tem que ficar mais voltado para a nossa vida profissional. Mas com relação a esses cargos maiores, que eu vejo que a agenda é muito atribulada, tal, como que você ajuda eles e que dica você dá para esses cargos, que tem muitos aqui nos assistindo, para eles se organizarem com o tempo, e de que forma um trabalho como o seu poderia ajudá-los para quem não tem? Né? Sigam a Eliana nas redes sociais, contrate. Já fazendo merchan da Eliana. Procure ela. Qual o seu caminho longe demais? Longe demais. Bom demais.
Então, de que forma você pode ajudar esses executivos? Legal, vamos lá. De novo, não é sistêmico. Lembra que a gente falou lá do bem-estar? Sim. Físico, Sim. mental, emocional e espiritual. Espiritual. Isso. Então, de novo, bom, a gente, né, olha como é que, né, a nossa vida, para a gente estar bem, a gente tem que estar equilibrado. Lógico. Sim. Mas não, é vida real, gente. Na prática, acontecem momentos, né, que a empresa vai demandar muito mais da gente. Só que o cuidado que a gente tem que ter para não desequilibrar as outras áreas da nossa vida, porque senão a gente vai adoecer. Mentalmente, emocionalmente. Então, como é que está a questão física? Como é que você está cuidando da questão física, de atividade física? Como é que você está cuidando da sua alimentação? Como é que você está cuidando das questões mentais? Uma viagem, uma meditação, um relaxamento, um estar com os amigos, um estar com a família. Porque tudo bem, você pode trabalhar intensamente, mas percebe que você precisa ter outros mecanismos que possam te suportar e te ajudar aqui. Né? Que tá ligado à resiliência também, né? Para a gente ter esse suporte. A questão da espiritualidade, que não tem a ver com religião, mas que tem a ver com seus valores, né? Você gosta do que você faz, qual o significado do seu trabalho. Então percebe que olhar para tudo isso e equilibrar essas áreas da sua vida vai fazer uma grande diferença para você ser um profissional bem-sucedido e saudável. Até porque, gente, se adoecer, né? Para os dois lados é ruim. Para a organização é ruim e para o profissional também. E aí, se fosse escolher, Eliana, assim, por onde eu começo, né? A pessoa tá lá, tá cheio de coisas e ela fala assim, eu preciso me organizar. Por onde ela começaria? Qual que é o principal canal para ela começar? Então, vamos lá, vamos pensar nisso. Bom, talvez de novo, uma outra pergunta. Como é que está equilibrada a minha vida? A gente às vezes até tem noção, né? Como é que está a minha vida? Família, amigos, relacionamento, trabalho, né? Existem até algumas técnicas, algumas ferramentas que você pode preencher e que você consegue ver quantitativamente. Você mostra o número, fala, ó, tá vendo como está seu gráfico? Aqui está aqui em cima e família, o relacionamento está aqui embaixo. Está desequilibrado, né? Então, como é que eu organizo? Talvez a primeira pergunta seja, bom, como que está a minha vida? Respondi isso, olhei para isso de uma forma mais geral, tá bom. O que eu posso fazer para equilibrando isso dentro da minha vida? Questões práticas, tá bom, eu vi que tem muita coisa desequilibrada, que eu não estou conseguindo trabalhar ou atender direito. Então, o que eu vou negociar ou vou pensar em estratégias para que eu consiga me organizar? Então, aí a gente entra aí já numa outra, que daria uma outra live, a gestão do tempo. Sim, isso é importante. Organização, o que é importante, o que é necessário, enfim. Então, a gente entra aí, né, na questão da gestão do tempo. Como é que eu estou administrando isso? Como que é a questão de produtividade? Porque não necessariamente ficar muito tempo, cada vez mais está claro, ficar muito tempo significa qualidade e produtividade. Não é? Então, como é que eu estou fazendo esse trabalho? Eu posso otimizar? Eu posso, sei lá, usar recurso, eu posso pensar em alguma coisa para informatizar, para agilizar esses dados? Posso rever esse processo? Posso pedir ajuda, né, internamente? Eu consigo delegar? Então, percebe que você vai olhando, tá ligado aí na prática com algumas coisas de gestão do tempo, é como eu me organizo, né? Como é que eu priorizo as coisas? O que é urgente, o que é necessário, o que é importante, como é que eu faço isso, né? Então, tem ferramentas que a gente pode se organizar, mas você precisa saber sinalizar e até erguer a mãozinha, tá? Erguer a mãozinha para o seu líder e falar, olha, tá difícil. Porque também tem uma coisa que a gente fala bastante, que tem a ver, é o saber dizer não. Como assim? Mas não é trabalho em equipe, não é ajudar os outros? Mas o saber dizer não é a gente negociar. Falar, olha, fulano, nesse momento eu não consigo te ajudar. Vamos combinar o seguinte? Pode ser amanhã, pode ser semana que vem? Porque tem muitas pessoas que vão simplesmente se aceitando, engolindo. Ela não consegue dar conta, ela acaba adoecendo. E aquilo reverte mesmo, porque aí a pessoa fala assim, mas como assim? Eu pedi para você fazer, você não conseguiu fazer.
E aí, Eliana, diante de tudo isso que você falou, então, de tudo que eu ouvi nessa live, eu acho que o seu papel no mercado é fundamental para ajudar as pessoas a se organizarem, e acho bacana essa especialização, porque no dia a dia nosso, a gente não para pensar, nós somos máquinas, né? Vai fazendo. Ai, gente, o tempo está correndo demais. Não, é você que está muito acelerado, né? É você que tem que dar essa pausa, né? Exatamente. Então, assim, o papel de orientação profissional, de carreira, tal, é muito importante, né? E aí, como que, com todas as suas técnicas, o que de dica você dá para um profissional ele se destacar no mercado, onde todo mundo quer provar que é melhor, que sabe fazer, ter algum destaque, né, perante o outro. Então, assim, o que a pessoa não pode deixar de fazer para ser um profissional de sucesso? Então, vamos lá. Aí a gente volta nas questões lá que é o desenvolvimento das soft skills. Comunicação. Como é que é a minha comunicação? Ela é objetiva, ela é clara, né? Técnicas de comunicação. Como é que é a questão dos relacionamentos? Como é que eu me relaciono com a minha equipe, com os meus pares, com a minha liderança, né? Como é que é o tipo de comunicação que eu tenho? Gestão do tempo, como eu me organizo, como eu me planejo. Eu consigo utilizar ferramentas ou eu não consigo utilizar ferramentas. Tem muita coisa gratuita. Você fala, mas eu não fiz curso, a empresa, sei lá, não paga. Gente, tem um monte de coisa gratuita. Vocês não têm noção, tem tudo. Vai muito da pessoa, né? Do ser humano, do profissional que ele também, né? Ele precisa se destacar, mas ele também tem que buscar um estudo contínuo, tem que viver dentro dele, né, Eliana? Sim, e cada vez mais, Yara, e reforçando o que a Michele falou, cada vez mais, a única certeza que a gente tem, que não é tão futuro do trabalho, é que a única certeza é que a gente só vai cada vez mais aprender a aprender. Essa é a única certeza. Pro resto da vida. Pro resto da vida. Então, se a gente quer ser, talvez é uma dica, né, Michele? Continuar se aperfeiçoando, tanto em competências técnicas, mas elas são obsoletas, vai chegar outro conhecimento, aquilo já não é mais, eu aprendo outra coisa. E as competências comportamentais, como é que eu me desenvolvo, como é que eu me relaciono, de novo, não tem como escapar autoconhecimento. Como é que eu vou ser um bom profissional se eu não sei como é que eu funciono? Eu estouro com as pessoas? Eu tenho paciência? Eu consigo falar? Eu consigo falar de uma forma assertiva, agressiva? Eu sou passiva, vou engolindo tudo, eu também adoeço? Então, percebe? Tudo isso passa pelo autoconhecimento. Para eu ser um bom profissional, eu tenho que me conhecer, entender como é que eu funciono, saber o que eu preciso desenvolver, pedir feedback, receber feedback e pedir feedback. Porque nós temos o nosso lado cego, ponto cego, todo mundo tem. Então, tem coisas que eu vou fazer, eu vou falar, eu vou fazer, e eu não percebo. Quem vai me dizer é o outro. Né? Então, a gente se conhece através do outro, o outro é nosso espelho. Quando ele fala assim, olha, sabe o jeito que você falou? Sabe o jeito que você fez? Né? Então, a maturidade para receber feedback. Né? Isso que eu ia falar. Como dar o feedback, né? Enfim, aí, isso dá uma outra live. Outra live, porque quando você fala de feedback, né, a pessoa já vem, essa palavra em algumas pessoas já causa um impacto. Semana do feedback na empresa, vamos supor, aí a pessoa já tem uma crise de ansiedade, meu Deus, o que vão falar de mim? Nossa, vamos chamar para dar feedback, será que é bom, será que não é? Né? Eu sempre falo assim, quando você vai dar um feedback para alguém, eu particularmente, eu recebo o feedback como forma construtiva. Quando ela não eu falo, nem todo feedback você gosta de escutar. Porque é realmente o feedback para mostrar o que você pode desenvolver, né? Então, eu levo aquilo como uma crítica construtiva, até porque eu sou virginiana e eu gosto tudo certinho. Tem gente que acredita, né? Nisso tem gente que não acredita, mas todo mundo que eu conheço do mesmo signo do que eu tem as mesmas características. É incrível.
Então, eu falo assim, você que... E outra, é uma questão de espírito mesmo do dia que você vai receber. É igual e-mail, gente. E-mail, dependendo da forma que você passa, a pessoa pode entender de uma maneira totalmente errada, né? Porque a questão de como ela tá naquele momento, será que ela tá estressada? Será que ela tá, né, feliz? Talvez você vai passar uma notícia não muito boa, mas ela nem, não lê seu e-mail direito e acaba interpretando de maneira diferente. Então, eu acho que vai muito também do estado emocional da pessoa, nesses casos. E é legal, Michele, que você falou uma coisa, né? Eu gosto muito desse exemplo quando eu faço treinamento de comunicação, que é uma coisa que pega. Palavras são frias. A gente tem uns emojis agora que a gente pode brincar, né? Com significados e tal, mas mesmo assim você não vai usar emoji na empresa, né? Sim, mas assim... nem tem como, né? Eu tem, viu? Depende do grau de relacionamento que você tem com a pessoa. É verdade. Você não vai mandar um emoji de carinha de bravo. Diretor. Né, por exemplo. Depende de algumas... Talvez essa turma já está numa outra vibe, já... pode ser, né? Talvez outro modelo. As palavras, elas são frias, né? Então, como é que você faz isso? Você interpreta? Se interpreta pelo seu estado emocional. Sim. Então, cuidado com caixa alta. Nossa, escreveu em maiúsculo, tá gritando comigo. Ou se não, isso é clássico. Copiou fulano. Copiou todo mundo no e-mail. Isso é um pano para manga, é uma confusão. Mas ele copiou meu gestor. Então, gente, comunicação, antes de mandar, liga. Agora a gente tá home office, mas tudo bem. Liga pro fulano. Ou, né, quando voltar aí ao vivo e a cores, dá um pulinho lá, conversa com ele antes, né? Verdade. Então, são coisas que dá pra gente evitar na comunicação. Né? E você não sabe que estado tá o outro. E você falando disso, de você sair da mesa, né? É lógico, quando a gente está trabalhando, né? Você sair da sua mesa, sair da sua zona de conforto, né? E falar lá com fulano, olha, fulano, está acontecendo isso, me ajuda, ou como que a gente pode resolver? Eu acho que vale muito mais do que um e-mail, porque o e-mail, dependendo de como você escreve, ele se torna frio, né? E você falando, você se comunicando, eu acho que se torna muito mais fácil de se resolver. E eu acho que isso é muito importante. A comunicação, muitas vezes, nas empresas que eu passei, eu preferia 1000 vezes, em vez de mandar um e-mail, acertar o que tinha que ser acertado, resolver, enfim. E depois, sim, posso até formalizar um e-mail para deixar o acordo formal, né? Mas você falar... E, às vezes, a pessoa, você tá escrevendo num e-mail, a pessoa ela não entende, às vezes, o que você quer dizer. Eliana, deixa o seu recadinho, os seus contatos, que agora é a sua hora, para quem quiser, e depois eu vou passar um recadinho bem rapidinho, gente, não saiu daí, hein? Legal, legal. Para poder fechar o bate-papo, gente, então, acho que assim, essas dicas espero que tenham ajudado. Eu gosto muito desse termo, jogar sementinhas. Não fique com essas informações para vocês. Multipliquem isso. A Michele já anotou tudo lá, vai levar para as pessoas, para os colegas, para a equipe. Tragam reflexões. Então, a ideia é essa, né? Poder compartilhar, enfim, trocar figurinha. Levem isso para outras pessoas, para a gente criar ambientes mais humanizados. A gente está precisando disso. Sim. Mais saudáveis. Quer dizer, ainda mais com essa situação de pandemia. Então, assim, como a gente cuida uns dos outros? Né? Então, assim, é o cuidado que você tem com você, com o outro, mas assim, primeiro você tem que estar bem. Porque como é que você vai cuidar do outro se você não está bem? Então, se cuidar naqueles itens que a gente falou lá, físico, mental, emocional, espiritual, né? Cuidar das pessoas e ajudar nessa questão do ambiente, então multiplicar isso, tá? E, assim, agradeço imensamente, fico à disposição, deixar meus contatos aí, né? Qualquer coisa para poder compartilhar alguma informação, alguma necessidade que vocês tenham para a gente conversar, enfim, marcar um café, por enquanto um café virtual, né? Daqui a pouco a gente começa no presencial, né? De crescimento e desenvolvimento, e para que todo mundo possa realmente na sua vida pessoal e profissional, assim, ir longe mais, né? Vamos
né, crescer, evoluir, transformar, né? Então, olha ali, nós vamos criar um programa Café com as embaixadoras da Fleet Mobility Brasil. Olha, ótimo! Gente, então assim, eu gostaria de agradecer não somente a Eliana e todos vocês que estão nos assistindo, mas principalmente a Mônaco, que está nos patrocinando e nos proporcionando conversas maravilhosas com essas nossas convidadas, né? Yara, Darlene, Eliana e todas as outras que também nos cederam um tempo para fazer a live conosco. Só um recadinho, gente, você que está procurando uma empresa com mais de 20 anos de experiência, que oferece uma gama de serviços e parcerias que diferencia das demais no segmento de gestão documental, procure a Mônaco. Eles também têm um Instagram, você pode ir lá, chamar para contato, que eles vão ter prazer em falar com vocês, tá bom? E obrigado também à Fleet Mobility Brasil por nos apoiar também sempre nas lives. Um beijo, gente. Até quarta-feira que vem, às 19 horas. E não percam, porque esse mês de novembro está cheio de assuntos maravilhosos, tá bom? Beijo grande, até mais, pessoal. Beijo, pessoal. Obrigada, gente. Muito obrigada. Gratidão. Gratidão. Tchau.